Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade e espiritualidade. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui novamente o meu grande amigo médico, o Dr. Juliano Nadai, que o cara é fera, o cara pensa num monstro da bioquímica. Cara, prazer imenso você estar aqui com a gente. Não sabe o quanto eu recebo você com tanto prazer. Obrigado. E o quanto eu gosto de conversar com você, cara. Eu também, eu sempre aprendo muito, energia muito boa, espiritualidade muito boa. Agradecer mais uma vez o convite de poder voltar aqui. Então, hoje um tema que a gente tem que contar um pouquinho a nossa história, né? Porque exatamente. Eu acho que o pessoal tem que saber um pouquinho do como tudo isso aconteceu desde lá atrás, né? Quando a gente se conheceu na pós-graduação. E só agradecer, cara, a oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado aí do vídeo que a gente fez. A gente tirar dúvidas e fazer mais, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. E vou estar aqui hoje também com a super Andrea Nahara Ribeiro Bratan. Acertei. Exatamente, hoje você acertou. Gente, pra quem não sabe, o Dr. Juliano, né? A gente fez uma pós-graduação junto, né? Lá com o Dr. Pacileu, bioquímica, né? Fisiologia. Depois a gente acabou fazendo uma outra juntos, sobre medicina do esporte, e passou um tempo a gente acabou se desconectando. Pela correria da vida, a gente vai seguindo caminhos, e o mais legal é que, assim, eu sempre falo muito com todos os pacientes, né, sobre a espiritualidade. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, né, a gente fala como que existe, como é que essa força maior age sobre todos nós. E a gente achou legal, batendo papo, a gente contar aqui o quanto essa força, né, movimentou peças e acabou nos encontrando, né? Assim, fazendo a gente se juntar novamente. Contei pra Andrea em casa no dia que a gente se reviu, contei pra ela. Muito foi boa muito história, legal. Muito boa. E a gente queria compartilhar com vocês. Essa força maior une pessoas, né? Essa é a verdade. Com certeza. Une propósito, une pessoas. Pessoas do bem. Eu falo que Deus não une pessoas, né? Deus vai unindo propósitos, né? E até pra quem fala assim, mas eu não acredito em Deus. Eu falo, não tem problema não, a ciência já mostrou que, inclusive, nós somos criados com um dispositivo no nosso cérebro que nos conecta a ele em tempo real, né? E que quanto mais você incentiva, né, essa conexão, mais você ativa essa área do teu cérebro. Então, assim, pode não acreditar, mas a ciência já está comprovando isso. Então, assim, eu falo assim, não tem problema, pode ser ateu, só vai errar mais que aquele que conecta mais. Cara, e foi, assim, sensacional. Acho que a Andrea já sabe bastante aí da história. Porque eu com o Dani sempre se conectamos bem. Na pós, a gente se encontrava, né? Eu sentava lá na minha primeira cadeirinha, ficava sentadinho, prestava atenção, encontrava, a gente batia papo, se preparava. E é aquela empatia que a gente tem, né? Então, até vi ele antes, na época da prova, Dani, tô correndo atrás das coisas, me ajuda aqui, tem que isso. A gente montou um grupo para prestar a prova. E depois ele foi para um lado, eu fui para um outro lado, né, que daí eu prestei, fiz meu título especialista, entrei para a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte para fazer parte do grupo de bioquímica, publicar trabalhos relacionados, que é o que eu trabalho mais hoje, que é a metabolômica. Então a gente estuda muito a urina do paciente, né? Legal. Hoje a gente não está estudando mais o sangue, a biodisponibilidade, né? Então daí que veio aquele papo de que a clínica é soberana. Às vezes você olha o exame de sangue e fala, não tá batendo nada com o que esse cara tá falando. Então, naquele dia, naquele momento, por algumas circunstâncias, alguns hormônios, algumas vitaminas estavam lá. E a urina vai mostrar um subproduto de uma reação bioquímica. Então, você tem um corpo está aqui, outro está aqui embaixo. Um intermediário, um produto final, quando utilizado, sai na urina. Isso serve para... Fantástico. Sai para hormônios, metabolismo de carboidratos, metabolismo de gordura, produção de energia, neurotransmissores, inclusive intestino. E aí eu foquei nessa parte da metabolômica, recebi o convite e do mesmo jeito que, de um lado, eu via o Dani com a clínica subindo, fazendo as coisas, inclusive o Padre Juarez é o... A gente, olha isso. Ele fez o batizado do meu filho. O Padre Juarez batizou o filho dele. Batizou meu filho. Olha, o Padre Juarez é uma pessoa maravilhosa. Eu falo assim, como um pai. Olha que loucura. A conexão. Eu falo assim, ó, Deus vai, né? Olha como é que as peças... Na verdade, assim, a gente falar que é coincidência, que é loucura. Na verdade, as peças já estavam se encaixando lá atrás. Só a gente que não estava enxergando. Né? E aí, o meu filho, eu tenho um de 12 anos, né? Não, perdão, 14 anos, o João.
ele só ia na missa quando o padre Juarez fazia a missa lá na Assunção. E depois teve uma época que ele trocou o horário, né? E aí a gente meio que desconectou. E o Rafael fez o batizado, porque era o único padre que realmente a gente via. Não tem jeito, né? Acho que quem ele tem é muito isso. Diferenciado, muito igual, diferenciado. Eu tenho também, eu sinto energia positiva, eu tenho esse feeling, igual quando eu te encontrei, né? Que a gente vai chegar lá. E aí eu acompanhei e vi toda a trajetória dele, né? E do mesmo lado ele vendo eu lá, dando aula, fazendo, correndo, montando. E aí um dia me deu vontade, falei, cara, preciso ligar pro Daniel, preciso ligar, dar os parabéns, quanto tempo que eu não vejo, o cara tá sensacional, tudo que ele fez. Quando eu fui ver, não era o número dele, o telefone. Olha como as coisas são. são. Ele me mostrou até eu falei, outra foto. Daniel, dá uma olhada aqui, o que é essa foto sua? Ele falou, Juliano, esse contato não é meu. Eu falei, pois é, eu mandei mensagem, não me respondeu. Eu tentei ligar, não atendeu. Eu falei, sei lá. Passou. Aí chegou no congresso do Ormê, ele atrás de mim, e eu assistindo a aula na frente, aí deu um intervalo, aí quando eu levantei, eu dei de cara com ele. Falei, Dani, pô, cara, que saudade. E a hora que eu abracei ele... E puta abraço sincero, nunca recebi uns parabéns tão sinceros. Eu não conseguia desgrudar dele. Olha uma só. coisa muito... Não me explica por quê. Cara, eu tô muito feliz por tudo que você tem feito, tanto que você tá falando, tanto que você tá fazendo. E para terminar o gancho, eu já venho passando, né, nessa fase, nessa loucura da gente do trabalho, do dia a dia. Eu estou encontrando muita gente que tem tocado esse lado espiritual, esse lado, eu chamo de Deus, né? Então, cada um tem a sua religião, mas tem que acreditar em alguém. Igual o Daniel falou assim, na minha opinião, eu não acredito que seja alguém que fala que eu sou ateu, porque na hora do desespero, minha mãe do céu, minha Nossa Senhora Aparecida... Exatamente. Tá caindo no avião, meu Deus do céu, me ajuda. Né? É ateu até a hora que o avião cai, cara. A hora que o comandante fala, atenção, senhores passageiros, prepara pro impacto. Acabou. Isso mesmo, acabou. Esse cara converte ele na hora. Virgem Santa Maria, alguém ele vai chamar. Exatamente. Né? E aí, bom, né? E aí eu vim recebendo muitas energias boas, conectando isso, abrindo. E foi onde começou o nosso papo, a gente conhecer. E eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo um tempo que a gente passou lá atrás. Eu não conhecia essa sintonia, essa energia e esse dom mágico que o Daniel tem, que a gente bateu muito papo, que a gente conversou muito, ele me falou muita coisa que eu falei. Foi tudo conspirando, né? E a partir daquele dia, ele começou a me mandar coisas no Spotify. E do que ele contou, do que é a rotina dele de sair de casa, acorda às 5h30, veio pro consultório, 7 horas das 8 ele reza, ele pede, ele agradece, né? É isso mesmo, preparo, né? E ele me mandou, ele me mandou uma coisa que eu falei, Daniel, cara, é muita pressão, cara, é muita responsabilidade, é muita coisa, a gente fica, e aí, quando você sobrecarrega um lado da parte cerebral, você começa a querer instintivamente a brigar ou a não dar o amor, o carinho com as pessoas que realmente merecem, que são seus filhos, né? Que é a sua esposa, o seu dia a dia. E nesse dia, quando eu entrei no carro, ele me mandou uma passagem que ele falou, cara, você é um cara inteligente, de sucesso, tem um conhecimento invejável, blá, 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 blá. Ele falou assim, escuta isso. E aí ele me passou uma passagem do David Leonardo, né? Que eu falo que essas coisas acontecem, depois nem lembro o que tá acontecendo, cara. Pra você ver como que... Escuto todo dia. O negócio o David Leonardo, eu sei que não pode fazer propaganda, mas eu tô contando a minha história. Preciso contar a minha história. Também. A gente também. David Leonardo fala muito com a gente. Porque eu falei pra ele, Daniel... Deus usa, né, na verdade. Eu falei, Daniel, você não tem noção, cara. Eu tô numa coisa que... Tô fazendo minha atividade física, tomo meu soro, fiz meus exames, tô fazendo, mas tô me sentindo que tá ali, né? E nesse dia que eu dei o abraço nele, eu falei, cara, você não vai acreditar, você vai achar que é a coisa mais louca do mundo, mas eu sei que você vai acreditar em mim, mas eu tô renovado. E nessa passagem, quando ele me deu, eu ouvi,
foi exatamente que a gente está acostumado com upgrades. Upgrade, né? E tem hora que a gente tem um downgrade, né? Exato. E esse downgrade, às vezes, é para a gente tirar o passo, o pé, né? Para a gente pensar, refletir nas coisas que estão. Mas ninguém tira coisas positivas do downgrade. E no final, na analogia que fica na minha mente, eu usei isso até para o meu filho, que ele até emocionou, ele chorou. Depois posso até contar a historinha dele no final, que eu falei que Deus é o arco, né? E a gente é a flecha. Então ele nunca erra o alvo. Nunca. E às vezes ele precisa puxar a flecha muito mais para trás, para quando ele soltar, para ir chegar onde ele quer. Essa flecha vai sair numa velocidade que ninguém te segura, mas ele vai acertar o alvo em cheio. Exato. O dia que eu ouvi aquilo, no outro dia, ele já viu, já mandei mensagem, já olhei, eu com o WhatsApp, com o negócio aberto. Tá fazendo o quê? As 2, 3 semanas? As 4? 4 já? Ó, olha só pra você ver. Cada a gente tá aqui para falar de religião. Né? Não, acho que. E quando a gente escuta histórias de várias religiões, a gente vê que existe uma mescla, né? Essa é a minha opinião depois de tudo. Eu leio a Bíblia, vejo já li as 3 Bíblias, né? Já li a de Jeová, já vi a de Allan Kardec, a Bíblia. E a hora que você vê que Jesus, tirando de qualquer coisa, foi o cara, né? O líder, né? Agora, o nível de sensibilidade dele era fantástico, né? Então ele conseguia ouvir coisas ou prever coisas ou falar que com o poder da mente ele curava as pessoas. E aí, voltando para a medicina, eu peguei um trabalho em que o maior gene estudado para obesidade hoje é chamado de FTO. Então, se você tem um FTO positivo, você tem tendência à obesidade. Se ele tem um FTO negativo, ele não tem tendência. O que esses caras fizeram? Falou para quem tinha o gene, você não tem. E quem não tinha... Falou que tem. Tem. Olha Resultado... só, cabeça. Resultado, quem tinha, emagreceu. Quem não tinha... Engordou. Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando do equilíbrio. Então, exato. A genética não te determina, o que te determina, né? E você foi um cara divisor de águas, assim, de 4 semanas pra cá, minha vida, assim... Por isso que eu falei que eu sou um cara privilegiado, né? Que eu tenho que agradecer a Deus. Não basta a gente ter conhecimento. E de lá mudou tudo, energia, disposição, né? Ontem eu dei aula, hoje eu dei aula, vim pra cá, saindo daqui, vou pra um outro evento ainda, de amanhã meu filho toca bateria, enfim... É uma coisa assim que... Transforma, muda. Transforma. E eu falo assim, né? Não tem como a gente dar certo se esse lado do espírito não tá conectado. Porque o que acontece, né? É a história do corpo, alma e espírito. Você tá ali, muitas vezes, pela rotina, comandado pelo seu subconsciente, que é a alma. E tá lá, tá ativado ansiedade, cansaço, fadiga, e ali o corpo físico sentindo. E aí, quando você tá nessa... loucura, né? No dia a dia, na correria, a gente acorda cedo, trabalha muito, chega em casa, terceiro tempo, e criança, pum, você deita na cama, pô, deixa eu descansar. Deita, dorme, acorda e começa tudo de novo. É muito fácil a gente entrar no piloto automático. Exato. Muito fácil a gente ligar lá o piloto automático e deixa o avião voar. Num primeiro momento, o avião voa, que é uma beleza. Cara, ele vai, voo de cruzeiro. Cara, que lindo. Daqui a pouco começa a turbulência. Você fala, pô, da onde tá vindo? Meu radar tava limpo. Tava tudo perfeito. E essa turbulência, da onde vem? Cara, essa turbulência vem. Você tá esquecendo o principal. Você tá sendo comandado pelo subconsciente. E quem deveria estar comandando tudo é o consciente. E o que é o consciente? É o teu espírito. Ué, como assim? Não é a minha razão? Não. A razão, né? As ferramentas da inteligência emocional, elas ajudam você a otimizar o espírito. Mas o que é o espírito? É a tua conexão com algo maior. Pô, legal. O Andrew Newberg fez isso. Ele mostrou sem querer lá no estudo da ressonância. O paciente lá ouvindo música, tinha o lobo temporal aumentando o fluxo de sangue. Até 3 ml por minuto. Depois, vendo uma imagem, a parte occipital, 3 ml por minuto.
Aí ele falou pro paciente, faz uma oração. O paciente fez a oração. Aí o pré-frontal, 7 ml por minuto. Opa, o que é isso? Olha que loucura. Mais que o dobro de fluxo de sangue do que as outras áreas. Do que as outras áreas. Aí ele fez, junta as mãos. O cara, juntando as mãos, aumentava o fluxo. Ele, Aí ele falou pros pacientes, vocês topam fazer um teste? 8 semanas em casa? Faz um teste, um treino, todo dia. Treino. Oração e gratidão. Mesma coisa que vocês fizeram aqui. Como um treino, bota um horário, um treino. E os caras, alguns toparam, outros não, beleza. Voltou, quem fez, quem não fez, tal, põe na ressonância. Tinha hipertrofiado o pré-frontal. O pré-frontal. Hipertrofiou. Olha isso. Pô, igual se eu tivesse treinado bíceps, tivesse treinado perna, Pô, e aí, o que é o córtex pré-frontal? É o córtex da decisão. É onde você decide, onde eu falo, eu vou fazer, é isso, é aquilo. Ué, então quer dizer, se eu não conectar, eu decido de forma errada ou vou errar mais? Que loucura, E aí é o cara. consciente, e o consciente é a única parte que comanda o sub. Então eu tô lá, eu tô ali na loucura, um monte de coisa acontecendo, a ansiedade tomando conta, o que eu vou fazer? Opa, por que a ansiedade vem pra todo mundo? Sim, sim, sim. Por que tem um cara que tá ali com problema e fica, pô, tô tranquilo? É. Porque esse cara tá conectado. E se você tá conectado, o que você entende? Tá tudo certo. Tá tudo Loucura. certo. E você vê que, complementando isso, agora faz tanto sentido na minha parte. Agora rodou um mapa diabólico Assim é bom. de bioquímica, porque realmente, né, o estresse hoje em dia, o corpo não associa a realidade de infecção, né? Então, às vezes, as crianças jogando um videogame, fazendo alguma coisa, o cérebro ali tá achando que ele tá Cortisol. vivendo aquilo. O cérebro não diferencia a realidade do que é virtual. Não. A criança entra naquele mundo. Entra naquele mundo. Entendeu? E os Por isso que fica estímulos hoje... deprimida. Dependendo do jogo exato. do jogo que tá lá, vai ficar deprimido. E hoje a gente vê exatamente isso. Eu tô contando porque o problema não é a quantidade só do jogo. O problema é ele não ter o pré-frontal forte. para compensar todo Exato. esse estímulo que seria um estresse da gente como pai, como mãe. Opa. Paga a conta, trânsito, relacionamento, trabalho, enfim. A carga do dia. A carga. E é engraçado que nessa mescla, você já assistiu, André, aquele documentário do Netflix, do Zona Azul? Não. Não. Esse não. Esse Blue Zones, eles pegaram os 6 maiores países do mundo em que existem centenários, acima de 100 anos. Então eles pegam lá 6, onde tem uma maior quantidade de centenários, vão lá e fazem um documentário. E nesse documentário eles olham alimentação, atividade física, rotina, espiritualidade, reza. É incrível com os estímulos, música, arte. Então, assim, independente, tá tudo aonde? No Oriente. Eu digo isso porque o povo do Ocidente, outro dia... eu fiquei até meio assim, com raiva, meu filhinho desce, a gente, como pai e mãe, tem que mostrar que o mundo meio que se perdeu, né? E aí a gente fala para eles, vamos te ensinar a ser educado, mas saber que existe o lado que o tá lado ruim. dark side, né? Então meu filho entrou, fui levar ele na escola, ele entrou, descendo, um adolescente, 17 anos, ele, bom dia! Cara, nem tirou o olho do celular. Aí eu fiz uma coisa correta. Acho que a minha vontade de pegar ele no pescoço e... né? Mas eu acho que daí veio aquele sentimento. Aí eu falei, filho, eu acho que ele não ouviu, fala mais alto. Aí, bom dia, o menino. Bom dia. Eu falei, você tenta imaginar que loucura um menino de 7 anos chegar para um adolescente e não incomum. Hoje a gente entra, os vídeos que a gente vê por aí de... uma pessoa cai no chão, ninguém mais vem ver o que faz, o que faz. Empatia. Acabou a empatia, compaixão, amor ao próximo. Hoje é todo mundo pensando na ganância, no ganhar mais e não acolher. Então, é uma das coisas que eu achei incrível quando eu entrei aqui. Eu preciso falar para vocês, tô arrepiado de novo aqui, que a hora que eu abri a porta, a Giovana foi mostrar o consultório de vocês, a hora que eu abri a porta da sala do Daniel, eu olhei pra poltrona e fiquei meio emocionado aqui, cara. Uma luz branca ali naquela poltrona. Uma coisa assim que precisava muito falar. E
incrível. Abriu, eu senti aquela energia boa. E eu falei para vocês, não tem nada que fala, mas o sentir é tudo, né? E para ele, eu não preciso ficar demagogia, alisando. Ele sabe o tanto que eu sou transparente com relação a isso. É uma energia muito positiva. E eu tô carregando isso para dentro, né? Então, com certeza, imagina com vocês certeza. chegarem para abrir um instituto. Puta que pariu, não sei o quê. Você já contaminou A energia, tudo. né? Como é que tá essa Como é que a sua energia? secretária vai trabalhar? Como é que a Não tem nutricionista? Como é que a enfermeira? Então você chega, senta, comecei a fazer isso no meu consultório. Vamos todo mundo dar a mão, cada um reza. Todo mundo aqui é católico? Vocês conhecem o Pai Nosso? Mas vamos Pronto, rezar? é isso. Acabou. Vamos rezar? É isso. Isso é lindo. É lindo. Começa com uma outra energia, né? Você sabe É que levando isso lindo. para a clínica... A gente faz isso de manhã e no final. no final do dia. Exato, a gente tornou isso um hábito lá na clínica e assim é bom até para quem trabalha, porque assim é um outro clima. E quando alguma coisa vem, porque você não vai parar ali de ter, né, suas divergências, enfim, Com certeza. você vai ter, mas você tá muito mais leve, você tá em paz para enfrentar aquelas situações. E aí de forma mais natural você consegue literalmente lidar com essas situações. A É um gente fortalecimento do Sim, pré-frontal, né? Exato. A gente teve situações muito engraçadas, né? Teve um dia, eu sempre atraso, sempre tô um pouco atrasado, nunca tô certinho. E aí teve um dia que eu tava um pouquinho atrasado e aí eu não fico olhando a tela do computador, né? Então, se elas mandam recado, tudo, não olho. Então, assim, estou conectado com o paciente, falei esse tempo que eu tenho com ele de troca. E aí tamo lá e quando acabou, o paciente saiu e veio ela e veio a secretária, a Júlia, as duas estavam meio... Não, que tem uma paciente que tá ansiosa, agitada, e aí não sei o quê. Aí eu falei pra ela, aí deixei elas falarem. Aí eu falei assim, tá. Aí elas, não, porque não sei o quê. Aí eu falei, peraí. Quem tem que transformar quem? Não somos nós? Sim. Então a gente tem que transformar o paciente, não ele transformar a gente. Nós que deveríamos, se perceber que o paciente não tá legal, a gente tem que contaminar, ir lá, entender. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão orar. Olha, Foi ou não foi? olha que atitude. Elas ficaram me olhando e falaram, as duas vão pra sala, vocês vão orar, e vocês vão fazer. Porque se vocês deixaram ela, que não estava bem, contaminar vocês, faltou o quê? Conexão, vão orar. Conexão. Ah, e você? Eu vou atender ela, pode trazer. Exatamente. Eu tô ótimo, pode vir. E como que ela saiu de lá? Acredito que leva, né? Eu não vejo Totalmente. pós, Sorrindo, né? Eu acredito que ela saiu sorrindo. Nossa, espiritualidade é algo assim. Eu falo que não tem religião, não tem nome, né? Chamam de energia, chamam de Deus, eu também chamo de Deus. Uhum. E assim, é algo que contamina todo um ambiente. Então, hoje, quem é paciente do Dr. Daniel, tem muitas avaliações aí para estar falando disso. Entram lá de uma forma e saem de outra. E é engraçado que de 10 no dia, né? No dia não, porque agora a gente não atende mais 10, agora a gente atende 4 no dia, porque Igual aumentamos a consulta de meia hora para 2. Igual eu. E aí atendemos de 4, 3 saem de lá chorando, né? Porque assim, não é uma consulta. É uma conversa. Teve uma paciente, né, toda a família passa conosco, e essa paciente falou assim, doutor Daniel, eu posso deixar de passar no psicólogo? Exato. E vir aqui Sério? passar com você todos os meses? Sério? Porque nós já temos alguns pacientes que acabam fazendo isso. E aí o Daniel, né, com muita delicadeza, falou, o psicólogo tem a parte dele e eu tenho a minha parte, mas estou aqui para ajudar. Sim. E, de fato, o que o doutor faz, e eu acredito que, conhecendo um pouquinho, por ouvir falar do Daniel, do doutor Juliano, né, nesse sentido mesmo, é o ouvir. O ouvir é a cura. É a cura do século. Porque hoje as pessoas, elas não param para escutar o outro. Tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo, né, com raiva, com sentimentos horríveis. E aí, quando você encontra alguém que está escutando o seu problema, está escutando que você foi traída, está escutando que seu filho não te ama, que está fazendo coisas, né, absurdas, está escutando que você tem problemas financeiros e por isso o desânimo, por isso a ansiedade, e aí você conecta o que você escutou por últimos exames, pronto. Cara, você tem a cura aí do paciente. Não, né? Já matou ali. Então, eu acho que que aí... Jesus fazia? Arrepiado Exato. aqui, ó. É Jesus, isso. eu falo assim, é o que falta hoje na medicina. A gente tem a conexão. É a conexão, a gente tem o médico dos médicos. Aí eu falo assim, pô, eu quero curar.
quero ajudar. Cara, mas eu que tô aqui para ajudar, não tô me conectando, né, com alguém que pode me ajudar, que alguém pode me ajudar a decidir melhor. E mais do que isso, pô, quando a gente quer... Eu sempre falo isso pra Andrea. Eu falo assim, o piloto do avião, quando ele tem problema, ele recorre pro mecânico, né? O cara que conhece todas as peças, né? Aí eu falo assim, o médico, né? O que ele conhece? Se ele não conhecer Deus, ele não conhece quem criou a máquina. A gente estuda a máquina. Quem criou? Verdade. A gente não fala dele. Faculdade inteira, ninguém comenta sobre isso. Então, quer dizer, a gente põe de lado o principal. Cara, ele foi... Não são os autores, os autores dos artigos, não são os mestres que nós temos como referência, mas o maior é ele. Cara, ele criou a máquina perfeita. Vocês estão tocando em assunto assim que para mim é tudo muito factível, tudo faz sentido, né? O Daniel é igual eu, 2 horas pra gente, e do paciente ouvir, né? Ele já deixa mais de metade dos problemas. Opa, do que ir lá certeza. num médico, não menosprezando o conhecimento dele, óbvio, porque todos para estar ali com diploma são médicos. Sim. Né? Mas é olhar o resultado do exame, mais uma com depressão, com problema, com isso, como se eu não tivesse, toma esse remédio aqui, vai. Não deixou. Seus exames, ou fora os que já entram, pegando os exames, o que você tem? E não deixa mais, né? Já vai. Exato. E não resolve, né? Nem olha às Isso é vezes, incrível. né? No pronto-socorro tem Incrível. muito isso, infelizmente, né? Claro que nós devemos aí uma honra a eles, né? Todos são médicos, como você disse. Sim. Mas, assim, o olhar... concluindo, né, e terminando esse bate-papo muito gostoso, inclusive nós queremos você aqui mais vezes, hein? Concluindo com aquilo que você iniciou. Você falou em um momento que Jesus foi o maior líder, né? Jesus foi... E assim, como que Jesus fazia para curar? Ele ouvia. Eu vi. Ele olhava no olho. E mesmo então quando são ele técnicas pequenas e que faz toda a diferença. E mesmo quando ele curou primeiro, ele voltou e ouviu. Exatamente. Ele voltou e ouviu. Ele fez isso. Eu gosto muito, né, da passagem daquela mulher que sangrava, porque eu falo assim, faz uma analogia. Ele tava andando com uma galera em volta dele. Eu fico imaginando a gente andando aí num centro da 25 de março, né? Ou um show. Um show do Alok, aquela galera, e ele andando. E aí, de repente, ele fala assim... Alguém me tocou. E aí Pedro fala assim, tá doido. E Pedro era mais robusto, né? Ô, mestre, aqui a galera tá inteira te tocando. Ele falou, não, mas alguém me tocou diferente. Aí todo mundo fica, não, mas alguém me tocou diferente. Então, aí ele pega, ele volta e vai falar com essa mulher. Ela foi curada, se a gente pegar os livros, a Bíblia, ou até no estudo da teologia, ela foi curada no instante que encostou nele. Fala que o fluxo se encerrou naquele exato segundo. Aí por que ele voltou? Foi meu caso, quando eu abracei o Daniel. Não fazer uma analogia. Não, mas tem gente que carrega essa energia positiva. A gente tem que, porque igual eu falei, eu tenho esse feeling de sentir. Sim. E eu fui muito honesto para ele, porque depois eu comentei, Daniel, fui no banheiro aqui no congresso, fazer um xixi, tô voltando, Centenas passou um filme na minha... Cheguei, não voltei? Né? Exatamente. Falei, cara, o negócio tá acontecendo assim, te abracei. Aí depois que você chega em casa, eu cheguei contando pra minha esposa. Conexão. E aí você falou, tocou numa pessoa com energia positiva... Exato. Né? A gente tem que acreditar nisso. Se a gente não acreditar nisso, pelo amor de Deus. Não tem como dar certo. Aí eu falo pra ela, Jesus fazia desse jeito. Então, assim, qual que é a premissa, né? Eu falo da consulta. Primeiro, o tempo de preparação que a gente tem antes. Sim. Oração, conexão. Às vezes a gente leva 1 hora pra chegar até o consultório. O que você faz em 1 hora? Ouvir música? Não, cara, veio ouvindo coisas que me edificam. Hoje eu gosto muito do Dave, né? Então eu venho ouvindo uma mensagem. Dá tempo de eu ouvir 2 certinho. Então eu ouço 2 mensagens dele inteiras. Cara, eu ouvo, chego. Aí, fiz uma parte. Depois o que eu chego? Eu vou meditar sozinho, depois eu vou orar, depois eu vou orar com a equipe. Aí a gente vai começar. E muitas vezes atrasa, a meditação atrasa um pouco, a gente atrasa um pouquinho para começar. Mas isso vai acontecer todo santo dia, entendeu? E eu falo assim, quando a gente tá com essa sensibilidade, é incrível. Esses dias, essa semana, eu falo assim, quando que a gente erra? A gente tem um problema. Aí a gente fala assim, vou decidir. Opa! O que você faria? Eu faria assim, tá bom. Vamos perguntar aqui para Deus qual que é o melhor caminho? Porque a nossa mania sempre é sair metendo o pé pelas mãos. Exato. Com certeza. Depois a gente olha para trás e fala, poderia ter feito de outro jeito. A gente tinha uma questão para resolver. Aí ela, não, porque a gente tem que fazer assim e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para Deus? Vamos. Aí o que eu fiz? De manhã eu falo que meu carro é meu quarto de oração.
Então eu vou com o vidro, com o forro aberto do teto, que eu falo assim, eu gosto de ficar vendo o céu claro. E aí eu tô ouvindo, e aí antes de sair com o carro, eu falei assim, Deus, você precisa falar comigo, me dá uma luz, né? Preciso que você me fale alguma coisa, preciso entender, né, o melhor caminho. E aí eu liguei o carro e meu celular já conectou, entrou a mensagem do Dave. Mandei pra ela na hora, assim que acabou. Tudo que ele falou ali era o que eu precisava ouvir pra resolver. Para resolver o problema da não tô resolvendo sozinho. Tô resolvendo junto com Deus, vai dar certo. E aí, lembrando, né, que paciente, ele precisa ser, todos nós somos, corpo, alma e espírito. Isso. Então, um médico, acredito Concordo. eu, tá? O médico, ele precisa curar, porque um médico é um grande curador aí, né? Sim. De corpo, alma e espírito. Não tem como, eu não sou médica, tá? Eu sou enfermeira da área da saúde, também posso falar sobre isso, porque a gente tem a mesma missão, o mesmo propósito. Concordo. Mas não tem como você cuidar do corpo e esquecer da alma e do espírito. Uma hora vai dar certo o corpo. É um tripé. Né? Vai cair. Mas eu não dou meses para isso, porque depende dos três. Então, e vocês, né, médicos, nós da área da saúde, enfermeiros, enfim, a gente precisa estar conectado com algo maior. Porque a gente tem esse papel, a gente tem esse propósito. E a gente precisa primeiro isso. Nos tratar. Né? E a analogia que o Daniel fez, eu vou começar a usar agora do trabalho, né, da parte do occipital, né, da parte do lobo temporal e principalmente do frontal que faz o equilíbrio. Então, se a gente perde essa conexão, uma hora, né, o seu equilíbrio já começa a desregular. Exato. Então, você está falando tudo, corpo, mente e alma. Exato. Você puxou alguns princípios do que a gente traz até do que a medicina de antigamente se praticava, Exato. né? Exatamente, essa é a base. E eu falo assim, então não tem como a gente resolver sem isso. Essa é a nossa premissa. Por isso a importância de se preparar, né? Eu venho aqui, eu aprendo também, viu? Isso, A gente que aprende com eu queria dividir muito o fato que aconteceu, né? O ocorrido, a conexão que eu tenho agora com o Daniel, cada vez maior. Falei, agora, meu amigo, se segura. Já era, né? Falei, agora daqui para frente, sem volta. Vamos somar, vamos, acho que dividir esse dom mágico que a gente tem, que é o carisma, o amor ao próximo e principalmente aplicar todo esse nosso conhecimento que a gente tem para uma medicina diferente, para o bem, mas não esquecer essa parte de espiritualidade. O Daniel falou, gente, é o pré-frontal, né? É o que faz a conexão e o contraponto. No podcast anterior eu falei que nós somos seres binários, né? Então é yin e yang, positivo e negativo, vida e morte. Então, se você começa a ter estímulos em que você não consegue estimular o seu contraponto, que é o pré-frontal do consciente contra o subconsciente, acabou. Como é que você vai equilibrar, cara? O equilíbrio. A balança pende pro lado errado. Eu aprendi muito e tem feito um divisor de águas na minha vida. Então eu falo que eu tenho muito que agradecer a oportunidade não só de estar aqui com vocês, mas de amadurecer ainda mais a nossa amizade. Com certeza. E quando vocês precisarem de qualquer coisa que seja, horário independente, vocês podem contar comigo. Eu falo a mesma coisa, meu amigo. Foi um prazer imenso a gente estar aqui. Gente, a gente bateu um papo com esse grande amigo, vai muito além de um médico, né? O Juliano tem esse princípio de enxergar além. Então, esse bate-papo foi fantástico. Vocês vão clicar e começar a seguir ele aí, o Instagram. Clica aí, como é que é o seu Instagram, meu amigo? Dr_Juliano Nadai. Ótimo. Clica aí e começa a seguir a Andrea, André Naara Ribeiro. Ótimo. E começa a seguir a gente aí no Bratancast. E esse bate-papo foi incrível. Meu amigo, só tenho que te agradecer, foi maravilhoso. E vai voltar mais vezes, pode ter certeza. Vamos sim, obrigado. Certo, minha gente. Agradecer. Obrigado, Fiquem gente. Com Deus, um beijo e até o próximo Bratancast. Deus abençoe, gente. Um beijo para vocês. Amém. Obrigado.